morte venceu, ressuscitou, é digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso Deus. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estar mais essa noite com você, para juntos cultuarmos a palavra, cultuarmos ao nosso Deus e compartilharmos uma porção da sua palavra. Quero que você já prepare a sua Bíblia, coloque ela do seu lado, já deixe ela aí pronta, para que nós possamos hoje refletir naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E antes disso, eu queria que você fechasse os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Paizinho querido, nós estamos aqui na Tua presença, sabendo que Tu estás conosco, Tu estás ouvindo a nossa voz, assim como nós queremos ouvir e necessitamos ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, Deus, possa tocar fortemente o nosso coração, que a Tua palavra possa despertar em nós pensamentos vindos do alto, para que nós venhamos a vivenciar e termos identificadas as marcas de Cristo na nossa vida, nas nossas atitudes, para que possamos crescer, conhecer, crescer e amadurecer para frutificar no Teu reino. Paizinho, visita cada irmão, cada irmã, cada um que está ouvindo, Deus, assistindo o culto essa noite, que o Senhor possa abençoá-los ricamente. É o que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, na última semana nós concluímos aquela série de sermões no livro de Salmos. Tivemos ali compartilhando 7 salmos. E hoje eu quero trazer uma reflexão que está lá na carta, na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 11. 1 Pedro 5, do versículo 5 até o versículo 11. Você que já está com a sua Bíblia aí, você pode abri-la lá no Novo Testamento, primeira das 2 cartas de Pedro. E o texto diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade e no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele escreve num contexto em que os cristãos sofriam grande perseguição em Roma pelo imperador Nero. Nero havia incendiado a cidade e trazido grandes prejuízos à cultura romana e à sua religião, principalmente. Muitos elementos religiosos da vida deles foram destruídos. Seus templos, relicários e até os ídolos domésticos. Esse acontecimento teve grandes implicações. E os romanos chegaram a questionar por que suas divindades não foram capazes de lidar com aquela situação.
estavam sem casa, estavam sem esperança, e eles atribuíam a culpa a Nero. Todo o ressentimento se voltou contra ele de maneira amarga e séria. Portanto, Nero percebeu a necessidade de redirecionar, de colocar a culpa em outra pessoa, de encontrar um bode expiatório. E ele escolheu os cristãos, que já eram odiados pelos romanos, devido eles estarem associados com os judeus, e porque eram vistos pelos romanos como pessoas hostis à cultura romana. E assim, Nero espalhou o boato por todo o Império Romano e outras cidades circunvizinhas. Nero disse que quem colocou o fogo em Roma foram os cristãos. Se não foi a primeira fake news, foram uma das fake news que já começaram lá nos tempos antigos. Nero espalhou esse boato de que os cristãos haviam colocado fogo em Roma. E a partir desse boato se espalhando, iniciou-se uma terrível perseguição aos cristãos, que se espalhou pelo Império Romano, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E isto impactou, abalou fortemente os cristãos. Cristãos estes que, na sua maioria, foram levados a Cristo por Paulo e seus companheiros. Pedro chamava esses cristãos de peregrinos. E aqui, nessa carta, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve esta carta para fortalecê-los. Portanto, iremos aprender com este texto quais são as marcas de Cristo que podem e precisam ser evidenciadas nas nossas atitudes do dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso estilo de vida. E a primeira dessas atitudes é a submissão. O versículo 6 vai dizer assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão, versículo 5, do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. A submissão, aqui inicialmente Pedro se refere dos jovens aos mais velhos, mas não necessariamente uma submissão em função da idade, do tempo da fé, mas sim uma submissão em função da maturidade que os líderes da igreja têm em relação aos outros. É se colocar numa posição de submissão, é você estar sob uma missão. Submissão é você estar colocado sob uma missão, ou seja, aos mais velhos, aos pastores, aos líderes espirituais da igreja. Pedro vai nos ensinar, nos encorajar a nós honrarmos e nos submetermos à liderança espiritual da igreja que foi constituída, instituída por Deus. E como eu disse, não é se referir à idade ou ao tempo na fé, mas a maturidade na fé. Não é uma obediência cega ou irracional, mas uma submissão espiritual, uma obediência espiritual, que é resultado da observação do exemplo dos outros, que são os mais velhos, os mais experientes, os mais maduros que lideram a igreja. Mas qual é o princípio e o exemplo melhor para nós com relação a essa atitude de submissão? Aí nós vamos lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2. E lá nós vamos ter o exemplo clássico de Jesus Cristo. Versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento é esse? Que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar,
mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Para que nós possamos ter uma atitude de submissão, nós podemos entender que o melhor exemplo de submissão nos foi dado por Cristo. O versículo 5 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de submissão incondicional até o fim, até a morte, a Deus. Cristo foi submisso a Deus até a morte. Ele mesmo, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mas a submissão, ela vai se relacionar e vai envolver também outras duas atitudes que nós vamos encontrar no texto de 1 Pedro, que é a humildade. E aqui na parte B, do versículo 6, diz assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Mas ainda no versículo 5, na parte B, também vai falar de humildade, quando diz: tendo todos uma disposição humilde uns para com os outros. Uma atitude de humildade nos nossos relacionamentos, no vivenciar os mandamentos recíprocos uns aos outros, sermos humildes uns com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Essa também é uma atitude que nós devemos ter para que as marcas de Cristo se evidenciem na nossa vida, dia a dia. Mas uma outra atitude também relacionada à submissão e humildade é a obediência. Obediência. E aqui no versículo 6 fala: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Aqui há não apenas um conselho, há uma ordem. Portanto, ou seja, prestem atenção, atentem. Vocês precisam se humilhar sobre a poderosa mão de Deus. Então devemos ser humildes primeiramente no nosso relacionamento com o Senhor, mas também no nosso relacionamento uns com os outros. E aqui Pedro ressalta: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Para que em sendo humilde, em sendo submisso, em sendo obediente, Ele no seu tempo, Ele venha vos exaltar. Esta expressão ou símbolo representa o poder de Deus operando na experiência nossa do dia a dia. Nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. É dessa forma, nessa atitude de obediência, que seremos identificados, que seremos reconhecidos como verdadeiramente cristãos que têm a marca de Cristo em suas vidas. Mas a segunda atitude, além da submissão, da humildade, da obediência, é a confiança. Confiança. Versículo 7, o conselho de Pedro é o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Em outras versões vai dizer: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. O que tem deixado você ansioso? O que faz você ansioso hoje? Quais são as coisas que tornam você uma pessoa ansiosa, que vive a ansiedade dia a dia? A palavra ansiedade no grego, ela traz a ideia de você ser atraído para várias direções. E por isso, você fica distraído e indeciso. Você fica ansioso no presente, querendo trazer o futuro para hoje. E aí você fica
distraído, indeciso, sem saber que direção você deve seguir. E o que era ansiedade se torna uma preocupação. É uma ocupação fora de ordem, fora de propósito, fora do tempo. Mas Deus é misericordioso e gracioso conosco. E Ele, além de nos trazer um ensinamento bíblico, Ele nos encoraja a ter uma atitude de confiança para com Ele. E nessa noite, Deus fala comigo e fala com você: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês, porque Ele cuida de mim, porque Ele continuará cuidando. Ele, Deus Todo-Poderoso, nos dá recursos para nós vencermos a ansiedade, mas nós não podemos querer a ansiedade como se ela fosse resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, estresse é excesso do presente. Não queira viver o amanhã hoje, viva e entenda que basta a cada dia o seu mal. Você está sendo convidado por Deus nessa noite a lançar sobre Ele todas as suas ansiedades. Lançar sobre Ele quer dizer que você vai lançar algo sobre alguma coisa. E o que você vai lançar são as suas ansiedades. E você vai lançar diante de Deus, nas mãos de Deus, porque é lá que as suas ansiedades devem estar. As suas ansiedades não devem ser suas, devem ser lançadas nas mãos de Deus. A ideia de lançar de realizar um ato único, é você entender a sua dependência total de Deus. É reconhecer que Ele, somente Ele, Deus, é capaz de lidar com aquilo que está debilitando você, está preocupando você, está angustiando você, está afligindo você, está perturbando você. Só Deus tem o poder e a capacidade de lidar com aquilo que hoje está preocupando você e deixando você ansioso. A ansiedade, ela nos paralisa. E ela é uma demonstração que nós estamos perdendo ou já perdemos a nossa confiança em Deus. Ansiedade é antônimo, é o contrário de confiança. Porque quando nós confiamos em Deus e temos segurança em Deus, a ansiedade não prevalece na nossa vida. E por ser algo que não é dado por Deus, que não agrada a Deus, que contraria os princípios de Deus, o que Deus quer ser na nossa vida, a ansiedade, ela é um pecado, porque ela coloca em nós a dúvida, ela coloca em nós a incredulidade, a desconfiança, e traz sobre nós o peso das preocupações. E isso evidencia a nossa falta não só de confiança, mas também de fé. Mas pastor Marcelo, como eu posso resolver e tratar as minhas ansiedades? O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, dá a receita, dá a resposta: lancem sobre Deus todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. A atitude de confiança também vai nos levar a uma outra atitude que vai evidenciar as marcas de Cristo na nossa vida, que é a seriedade vigilante. O versículo 8 vai dizer assim: sejam sóbrios, vigilantes. Em outras versões, controlem-se, estejam alertas, estejam atentos. Por quê? Aí a continuidade do versículo: pois o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém
para devorar. Precisamos ter uma atitude de seriedade vigilante. Entendo submissão, entendo humildade, obediência, confiança. Essa confiança precisa ser exercida com uma seriedade vigilante. Precisamos estar atentos na nossa caminhada. Estamos vivendo uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual o diabo não está de brincadeira. Não está de férias, nem de folga, nem tira pausa para o lanche. Ele anda como um inimigo, como um leão ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Precisamos ter uma atitude de vigilância. A palavra de Deus vai nos dizer: vigiai e orai. Mas o versículo 9, ainda nessa atitude de seriedade vigilante, vai dizer que nós devemos resistir-lhe firmes na fé. Precisamos resistir às tentações, às investidas do inimigo. E a melhor oposição ao ataque do inimigo é colocar diante de Deus a nossa confiança e resistir na nossa fé em Cristo, com Cristo, sabendo que muitos dos nossos irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos no mundo. Às vezes nós somos tentados a pensar: nossa, o meu problema é grande demais, difícil demais. E aí quando você tem uma oportunidade, você ouve de alguém, ou mesmo você cai em si e percebe: nossa, o meu problema é tão pequeno diante do problema do meu irmão, de algum conhecido, algum amigo. Querido, não é só você que está passando por dificuldade. Muitas pessoas estão passando por dificuldades infinitamente maiores e piores do que a sua. Mas aqui a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, é resistir-lhe firmes na fé. É a fé em Cristo que nos dá a condição de saber que Ele cuida de nós. Ele está do nosso lado, que se nós estivermos revestidos com a sua armadura, a armadura de Deus, não somente iremos resistir, mas iremos prevalecer, iremos ser fortalecidos e venceremos as batalhas da nossa vida. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Seriedade, vigilância, firmeza na fé, ou seja, manter-se contra o inimigo, mas firme e alicerçado na fé inabalável em Cristo, e vivendo a cada dia de acordo com a palavra de Deus. E vivendo a cada dia de acordo com a palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, para que as marcas de Cristo se evidenciem na nossa vida, precisamos ter uma atitude de esperança em Deus. E aqui o versículo 10 vai dizer assim, olha só: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Diante dos ataques do inimigo, Deus está pessoalmente aperfeiçoando você, a mim e a nós. Diante dos ataques do inimigo, Deus está pessoalmente aperfeiçoando o cristão, o servo do Senhor, que traz em si as marcas de Cristo. Nós, pequenos cristos, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, são 4 palavras que denotam a força e a resolução em Deus. Querido, querida, Deus está operando no meio das lutas para produzir em nós um caráter forte, um caráter cristão. E nós podemos concluir essa palavra de hoje dizendo que a igreja de Cristo tem as suas marcas, e elas se evidenciam na vida, no caráter e na atitude dos cristãos.
Buscamos a cada dia conhecer, crescer e amadurecer na fé em Cristo, que é o cabeça, o líder da igreja. Quando nós aprendemos a agir com submissão a Cristo e a palavra de Deus, e nos submetemos às lideranças espirituais instituídas por Deus, e assim o fazemos também com humildade e obediência, e nessa jornada da nossa vida cristã, crescemos com confiança em Deus, e aprendemos a confiar somente nele, lançando sobre ele, jogando sobre ele todas as nossas ansiedades. E neste trabalhar diário de Deus em nossas vidas, seguimos com seriedade vigilante, pois o inimigo de nossas almas não está de brincadeira, mas diante dos ataques do inimigo, resistimos firmes com Cristo e em Cristo e com esperança, pois o Senhor pessoalmente está nos aperfeiçoando e operando através de nossas lutas para produzir um caráter forte. Que eu e você possamos ser uma evidência viva, que as marcas de Cristo se identifiquem na nossa vida, no nosso caráter, no nosso estilo de vida. E que nós possamos ser verdadeiros pequenos Cristos, que iremos levar muitas pessoas a Cristo, para que todos possam conhecer o grande e maravilhoso amor e a graça de Deus para com todos. Feche os seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Que ela, assim como tocou o meu coração, esteja tocando e continuar tocando a cada um de nós. Que o teu Espírito, Deus, continue nos ensinando, acrescentando, aperfeiçoando e nos dando o perfeito entendimento daquilo que precisamos aprender contigo. Oramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus. Amém.